Silvestre, para mim, foi a realização de um sonho. La carrera de San Silvestre, pues es una carrera muy importante que cambió mi vida. Foi bastante sofrido, mas parece que essas coisas acontecem para deixar mesmo essa marca maravilhosa que a prova deixou na minha carreira. Tive as minhas conquistas, mas só a São Silvestre é que veio me dar realmente um reconhecimento por tudo isso. A minha aparição na São Silvestre, vencendo a prova, aquele tabu de 34 anos, foi uma mudança do cidadão. Zé João mudou. É uma coisa que eu vou carregar para o resto da vida, eu vou passar para os meus filhos, para os meus netos, porque é uma prova difícil de se vencer. São Silvestre foi um marco, uma conquista muito importante na minha carreira. Era muy importante y se daba a conocer acá en México, en todas partes de la República. Ser consagrado ganhando a São Silvestre, né? Para mim é até mais importante, entre aspas, que ter batido o recorde mundial em Berlim. Tudo nasceu com uma magia do Casper Libero. Casper Libero era um fanático por esporte. Aí ele foi para a França, viu lá uma corrida super bacana, os corredores correndo à noite com tochas em punho. Isso deixou ele bastante entusiasmado e ele veio já em 1925, realizou a primeira edição da prova. E a São Silvestre começou naquela ocasião com uma distância pequena, entre 6 km, e eles corriam à noite aqui na Paulista. Alguns com tocha, para ser igual a Paris. Mas e a primeira São Silvestre não tinha muita gente. Foram 60 inscritos, 48 largaram, participaram efetivamente da prova, e de lá para cá a prova só cresceu. No momento que você tem a São Silvestre, num primeiro momento, pode-se passar para a gente uma ideia, lendo os documentos, como uma prova como as outras que ocorreram, Ibinutácula, Panfula e tal. Mas com o decorrer do tempo, sem dúvida alguma, a São Silvestre foi ganhando uma dimensão, uma projeção muito grande, né? Tanto que a partir de 46 ela se tornou internacional, né? A presença, e continua sendo, né, uma prova, uma corrida extraordinária. E o nosso Alfredo Gomes, como eu disse, foi o ganhador dessa primeira prova, né? Que é um orgulho para nós, né? Que nem ele imaginava que ia ganhar, né? Era uma prova modesta que de repente foi baseada num evento da Europa e foi criando assim um crescimento muito grande, trazendo pessoas de fora, se tornou-se internacional e hoje chega a 35 mil pessoas na Paulista, que é uma loucura, né? Quando a gente olha para a taça da São Silvestre, a gente não vê só uma taça que representa uma competição. Para nós, essa taça ela representa a conquista de um atleta que para nós é um orgulho. Quando ele faleceu, eu havia dito que tinha 10 anos, eu tinha prometido para mim mesmo que um dia eu iria fazer a São Silvestre para homenageá-lo. Fiz a primeira São Silvestre em 2015 e eu confesso para você que foi, eu acho que além de um teste físico, foi um baita teste cardíaco, que eu chorei os 15 quilômetros de emoção, sentindo a presença dele muito forte. E não parei mais. Não parei mais, eu descobri depois porque ele morreu correndo, sabe? Não parei mais de correr. Por muito tempo ela foi uma prova só paulista, era um evento voltado só para corredores aqui de São Paulo. Depois abriu para o Brasil. Nessa abertura para o Brasil, ela era como? Não abria inscrição e as pessoas se inscreviam e vinham. Não, tinha uma
preliminar, tinha uma seletiva. Então, os estados faziam lá as suas seletivas e definiam um número X para mandar os seus representantes aqui para São Paulo. A mesma coisa em países do exterior. Aí a São Silvestre abriu para estrangeiros, a disputa ficou mais difícil. Os 2 primeiros anos foram ganhos ali por um brasileiro, mas depois foi um domínio total de estrangeiros. Era muy importante y se daba a conocer acá en México, en todas partes de la República. Y a través de eso hacían una convocatoria para representación allá en Brasil. A gente teve aqui o Emil Zatopek, que era a locomotiva humana, foi campeão olímpico, recordista mundial, era um fenômeno assim, do atletismo. E ele veio disputar a São Silvestre. Esse foi o ponto, eu acho, que abriu para o mundo. Ele era um nome muito forte. Ele veio, foi bem, foi campeão. E a partir daí, europeus começaram a vir, americanos começaram a vir. Tanto que um americano ganhou a São Silvestre e essa prova também cresceu muito entre os corredores dos Estados Unidos. Os organizadores da São Silvestre, à época, colocavam os atletas estrangeiros à frente. Os brasileiros ficavam aquecendo, de repente eles iam atrás. Quando eles tinham que correr 2, 3 quilômetros para alcançar o pelotão de frente. E chegava em terceiro, chegava em quarto, em quinto, mas nunca conseguia ganhar porque os estrangeiros eram muito mais bem preparados. Em 79, como eu corria São Silvestre, eu sentia essa dificuldade dos atletas brasileiros. Aí eu sugeri, e eu mesmo estava organizando, coordenando, com a Federação Paulista de Atletismo, que a gente fizesse o pelotão de elite. Então foi feito em 1980, o primeiro pelotão de elite. Aí o José João, o Edson Bergara, João da Mata e outros atletas que eram Aloysio da Silva, que tinham as melhores condições naquele período, foram colocados junto com os atletas estrangeiros. E eles saíram com as mesmas condições dos demais corredores de ponta.